Bom dia, pessoal. Vamos continuar a nossa disciplina de solos, falando sobre os macronutrientes secundários. E vamos terminar de falar sobre o magnésio e o enxofre, que são macronutrientes essenciais e importantíssimos para o desenvolvimento da planta. Acompanhe. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns fertilizantes com magnésio. Tem os calcários, que pode ter de 1 a 20% de óxido de magnésio, principalmente os calcários magnesianos, que tem a maior quantidade de magnésio. O dolomítico também tem magnésio. Adubos, tem o termofosfato, que tem 19%, o MAG, 18%, o multifosfato magnesiano, 5%, e o sulfato de magnésio, 16%. Mas, como eu falei para vocês, o mais utilizado é o calcário como fonte de cálcio e magnésio para as plantas, que são macronutrientes. Vamos ver aqui as deficiências de magnésio nas plantas. Aqui é no tomate, algodão. Você vê como é que a folha fica meio avermelhada, deficiência em café, diminui também assim o crescimento. A cana-de-açúcar, a deficiência em feijão, a deficiência em milho. Então, os principais sintomas de deficiência: clorose entre as nervuras, vocês estão vendo aqui, clorose entre as nervuras, espalhando-se das margens para o centro da folha. Redução do crescimento, como vocês podem ver aqui na deficiência de café, inibição da floração. Então, se tem uma inibição da floração, vai ter problema na formação do fruto. Necrose e morte prematura das folhas e também degeneração de frutos. Isso aqui são alguns sintomas característicos da deficiência de magnésio na planta. Para finalizar os macronutrientes, vamos falar agora do enxofre. Ele é muito importante para o desenvolvimento das plantas, juntamente com o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Ele é exigido pelas plantas em quantidades maiores que o fósforo e é um elemento deficiente em muitos solos tropicais. Ele é encontrado na natureza de duas formas: na matéria orgânica, que é na forma de sulfetos e sulfatos, e também livre na natureza, que neste caso disponível apenas em depósitos vulcânicos ou sedimentares, tá? A sua absorção é melhor em solos argilosos, que são aqueles solos que contêm mais argila, que tem a quantidade maior de microporos. Em solos arenosos é muito comum a sua lixiviação, exatamente devido a essa maior quantidade de macroporos, e aí a água passa mais facilmente e perde também os nutrientes. É um dos macronutrientes menos utilizados na adubação, que isso é errado, o pessoal só quer saber de utilizar NPK, aqueles formulados. Não sei se vocês já viram para comprar, não sei se vocês já foram comprar adubo, aquele adubo mesmo que já vem formulado, todo, que já tem NPK. Por exemplo, vou comprar 30, 60, 90. Quer dizer, 30 de nitrogênio, 60 de P e 90 de potássio. E aí não tem enxofre, não tem os outros macronutrientes. Por isso que é um dos macronutrientes menos utilizados na adubação, porque geralmente esses formulados vêm ureia, vem o superfosfato triplo e vem o cloreto de potássio, que a gente vai falar mais na frente quais são os adubos que contêm o enxofre. A deficiência ela tem aparecido em diversos solos, devido principalmente ao uso de fertilizantes concentrados sem enxofre, né? Então, qual é a forma de absorção? É SO4 2-, a forma de absorção pela planta. E as principais funções do enxofre: o controle hormonal para o crescimento e diferenciação celular, auxiliando a planta na defesa contra pragas e doenças, então isso aqui é muito importante. É um importante componente para as proteínas, melhora a qualidade nutritiva dos cereais e eleva a produção de colmos e o teor de sacarose na cana-de-açúcar, tá ok? Ajuda a reduzir o teor de nitrato em forrageiras e torna as hortaliças mais macias quando se tem enxofre. Então, quando você for fazer sua horta, é bom aplicar algum, já que você não vai, se você não fizer adubo orgânico, porque o adubo orgânico geralmente ele tem todos os macronutrientes e micro, então você tem que aplicar enxofre na sua horta ou em qualquer outra cultura, tá ok? Nessa figura a gente pode observar as adições e perdas de enxofre nos solos, aqui é o ciclo de enxofre, azulzinho entrada, vermelho saída, verde componente. Então, a entrada, como é que o enxofre entra para a planta, né? Pela deposição atmosférica,
principalmente em lugares que tem muita indústria, então tem muito óxido de enxofre, dióxido de enxofre. Tem aqui o esterco animal e fertilizantes orgânicos, que também tem o enxofre e o resíduo da planta, como também os fertilizantes minerais. Então, todos esses, eles vão ser convertidos em sulfato, que é a forma que a planta absorve, é CO2, e vai ser absorvido para a planta e ela não vai ter problema de deficiência de enxofre. Já em relação à saída, a saída pode ser retirada pela colheita, como a gente já viu. Então, se você plantou milho aqui, pegou, colheu, vai também juntamente com as folhas, os comos e os frutos na espiga, vai enxofre junto, vai embora. Por lixiviação, principalmente solos arenosos, né? Que eles têm uma textura mais grossa. Escoamento e erosão também, devido à chuva, pode perder também juntamente com o solo, perde os nutrientes, o enxofre e volatilização, que perde esse enxofre para a atmosfera. Então, por exemplo, pela água da chuva, devido a esse CO2 da atmosfera, pode-se perder de 4 a 60 quilos por hectare por ano, dependendo da proximidade dos centros industriais. Quanto maior a proximidade dos centros industriais, mais próximo de cidades, né, capitais, maior essa perda de enxofre. Tem também os fertilizantes mais utilizados, sulfato de amônio, superfosfato simples, esses fertilizantes minerais, sulfato de potássio. Tem o gesso agrícola também, que ele é mais barato e você pode utilizar. A lixiviação, maiores perdas em regiões chuvosas, solos arenosos, após a calagem e adubação fosfatada. E a erosão pode perder de 0 a 50 kg por hectare por ano de enxofre, e a remoção pelas colheitas mais ou menos de 4 a 30 quilos por hectare por colheita. Vamos falar aqui sobre alguns fertilizantes com enxofre. Tem o sulfato de amônio, superfosfato simples, sulfato de magnésio, multifosfato magnesiano, enxofre elementar e o gesso agrícola. Então, por exemplo, se você vai plantar alguma cultura, é melhor a gente utilizar no lugar da ureia, utiliza sulfato de amônio. Por quê? Porque tem também enxofre, entendeu? Aí o superfosfato simples, além de fósforo, tem também o enxofre. Então, é melhor utilizar o superfosfato simples quando o seu solo tem pouco enxofre, ao invés de usar o superfosfato triplo, que não tem o enxofre. Sulfato de magnésio, que também tem o magnésio, então é fonte de magnésio e de enxofre. E tem o gesso agrícola, que é o mais barato e o mais utilizado. Lembrando que o gesso agrícola, ele não é o calcário, é diferente. O gesso agrícola, ele tem quantidade de enxofre. O calcário, ele não tem enxofre. E o gesso agrícola, ele não muda o pH do solo. Então, não adianta utilizar o gesso para aumentar o pH do solo quando o seu solo é ácido. Você tem que utilizar calcário. Vamos ver aqui as deficiências do enxofre nas plantas. Aqui é de tomate, você vê aqui um pouco amarelada, né? Deficiência em arroz, deficiência em sorgo, cana-de-açúcar e deficiência em café. Então, os principais sintomas de deficiência é clorose uniforme, que você pode ver aqui, fica amarelada, ou nas folhas mais novas. Então, geralmente, clorose nas folhas mais novas, você vê que os macronutrientes, a maioria, é deficiência nas folhas mais velhas, redução do florescimento, coloração verde amarelada nas folhas. Então, esses aqui são alguns sintomas de enxofre que vocês podem observar quando estiverem em campo, quando estiverem com suas culturas plantadas. Então, a gente já falou de todos os macronutrientes, NPK, cálcio, magnésio e enxofre. Eu vou mostrar para vocês aqui a cultura do milho, a folha. Vocês podem ver a diferença da deficiência de alguns macronutrientes, como também a deficiência de doenças e ou falta de água. Aqui, no caso, é uma folha saudável, toda verdinha, bonitinha. Aí vem a deficiência de fósforo. Se tiver essa borda mais avermelhada aqui, provavelmente é deficiência de fósforo, nas folhas velhas, né? Aqui, deficiência em potássio, você vê que é mais aqui nas bordas. A deficiência de nitrogênio é mais no meio da folha.
Deficiência de magnésio é aqui entre as nervuras. Então, todos esses aqui são macronutrientes. Vocês podem confundir com sinais de seca, porque, por exemplo, sinais de seca a folha fica enrolada. Então, falta d'água não é falta de algum nutriente, provavelmente. Aqui a doença ferrugem, que é muito conhecida no milho, então vocês podem ver essas bolinhas amareladas, podem ser uma doença aqui, sinais de utilização de químicos, de herbicidas ou de alguns defensivos. A folha ela fica meio aqui, como se fosse mastigada, né? Fica meio amarelada, não fica um amarelado uniforme. Essa figura aqui também é bem interessante, a deficiência de macronutrientes na cultura do café. Aqui a folha saudável, com todos os macronutrientes de forma equilibrada. Deficiência de nitrogênio, você vê que ela fica um pouco mais pálida, né, amarelada. Deficiência de fósforo, deficiência de potássio, mais as pontas, deficiência de cálcio, magnésio. Você vê que a de magnésio é mais as nervuras, né? Que ficam amarelas verdes. Vocês estão vendo aqui, ó. Entre as nervuras fica mais amarelada. Aqui, isso aqui que são as nervuras, tá? Como se fosse o esqueleto da folha. E a deficiência de enxofre. Então, vocês veem aqui que cada nutriente tem um sintoma diferente para a planta. Vamos para o nosso resumo de macronutrientes. Vamos lá. Então, o nitrogênio, ele está ligado ao crescimento vegetativo, como eu falei anteriormente. Então, quando você aplica nitrogênio demais, a planta, por exemplo, de milho, ela cresce muito. Pode ter sintomas de amarelecimento, se for deficiência, e aí tem a ureia e o sulfato de amônio como fertilizantes. No fósforo, ele ajuda na formação de raízes e sementes, auxilia também na floração. Pode vir a ter manchas pardas, se tiver deficiência, e superfosfato simples e triplo são os fertilizantes mais utilizados. Em relação ao potássio, ele dá resistência à seca para a planta, porque ele controla os estômagos, a abertura e fechamento da água. Produção de frutos também está envolvido. E o potássio, o cloreto de potássio é o fertilizante mais utilizado, juntamente com o nitrato de potássio. O cálcio ajuda na parede celular, como eu já falei, o tomate tem o fundo preto, né? Na germinação do grão do pólen também. E o crescimento da raiz. Lembrando que todas as deficiências de nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio são nas folhas velhas. Calcário e nitrato de cálcio são os fertilizantes. Magnésio, clorose entre as nervuras, fica verde, né, e amarelo, diminui o crescimento da planta. E os fertilizantes mais utilizados, calcário e sulfato de magnésio, principalmente o calcário magnesiano aqui no magnésio. O enxofre causa clorose nas folhas novas, defesa contra pragas e doenças, e os fertilizantes mais utilizados é o gesso agrícola e o superfosfato simples, que tem o enxofre. Então, é isso, gente. Finalizamos, então, a nossa videoaula, a segunda parte, sobre os macronutrientes secundários, e assim a gente fechou. Já falou tudo sobre os macronutrientes. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre os micronutrientes, que são também essenciais para a planta, que não se deve adubar só com os macronutrientes, e sim também com os micronutrientes. Tá certo? Então, bons estudos a todos, espero que tenham gostado.